Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver nos assistindo. Muito obrigado por fazer parte de mais essa página do Diário de Vacaria. Hoje, de coração aberto, eu recebo um convidado que eu tenho um carinho muito especial e muitas pessoas aqui em Vacaria principalmente têm um carinho tão grande quanto esse que eu tenho, por uma razão que todo mundo vai entender muito bem. Dr. Oswaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário de Vacaria. Prazer é meu, Lucas. A todos os ouvintes, nas 24 horas, todas as 24 horas tem que ser felizes para as pessoas. Sempre. Droga de vida chega. Doutor, muito obrigado por estar aqui. Eu fiquei muito feliz que o senhor tenha aceito esse convite. Um pediatra que tem um coração imenso e faz com que cada conversa seja um momento de muito aprendizado para todos nós. E a gente tem muita coisa para falar, doutor. Principalmente falando das coisas como elas são hoje, né? Como que está a vida de um pediatra hoje, doutor? Vida de pediatra? Eu não sei se o cara nasce com uma missão ou para pagar pecados de vidas passadas. Eu fico na dúvida, às vezes, sobre isso, porque é 24 horas estar à disposição das mães, que andam muito angustiadas, tensas, com medo dos seus filhos, e estão transmitindo esses medos a eles, que vão se tornarem crianças, adolescentes, crianças e adultos insatisfeitos. A maior parte hoje são doenças diferentes daquilo que eu aprendia 50, 60 anos atrás, que a gente tratava doenças, surtos de meningite, surto de sarampo, surto de difteria. Quantas crianças eu vi morrer, quantas a gente conseguiu salvar, graças a um poder de Deus, que eu acho que eu tenho... Deus me deu uma habilidade para gostar tanto de criança, porque essa vida de 50 anos que eu faço esse ano de formado me deu tantos prazeres, mas também me deu tantas insatisfações por atender crianças que eu sabia que a sua evolução seria péssima, seria um péssimo adolescente, não iria em busca do saber, nem do fazer direito, seria um fracassado na vida. Isso me dá muita angústia. E eu, por outro lado, ver crianças de um lar extremamente feliz, de uma maternidade, paternidade responsável, de uma criança extremamente estimulada, que a gente sente prazer porque essa criança vai ser um sucesso. Hoje eu posso dizer, quase 50% dos médicos de Vacaria eu vi nascer e acompanhei quando crianças. Isso me dá uma satisfação muito, muito grande. Pensando na perspectiva da vida do pediatra, como o senhor fala, eu posso dizer que a sua vida tem uma influência muito grande na nossa, doutor. Porque eu e a Roberta, nós somos pais de um menino de 2 anos nesse momento, de 4 anos, ambos pacientes seus. E no momento que a gente precisa, né, encontrar uma segurança, a gente tem que encontrar. Eu tenho falado várias vezes para as pessoas mais próximas, e hoje divido com você, que pedir é uma tarefa muito fácil. Agradecer, para mim, é uma tarefa muito mais difícil, doutor, do que pedir. Porque quando a gente vê o nosso filho com uma dor de garganta, quando a gente tiver o nosso filho com uma infecção urinária, com um problema um pouco mais sério, e aí a gente entra com acesso de tanta informação, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. A gente encontra um conforto no pediatra que atende a gente encontra uma segurança que os cabelos brancos permitem. A gente entende que a informação vai nos segurar, vai deixar a gente firme. Por isso que eu digo aos meus colegas que o pediatra hoje ele tem que ter um outro olhar
sobre aquele ser que está na sua frente, sobre os pais, sobre a história dos pais, inclusive dos avós, porque ali é a genética pura. O DNA, afinal, milhões de espermatozoides escolheram você, para nascer. E nós nascemos. Nascemos para ter uma missão nessa vida, que nos dê prazer, satisfação. Então, o momento que tenha confiança em ti, no teu trabalho, isso é o maior pagamento que pode existir na vida. E tem histórias interessantes sobre isso aí que depois a gente vai falar, né? Então, nesse momento, doutor, certamente o senhor está muito remunerado, viu, doutor? Muito remunerado, né? Porque é muita gente que confia no senhor, né? E a gente tem essa... Desde quando a gente chegou em Vacaria, o pessoal sempre falava o seu nome, e cada vez que a gente sente essa sensação que eu estava falando antes, que o nosso filho melhorou, a gente tem uma vontade imensa de encontrar um jeito de agradecer, sabe? Porque a gente acorda de manhã cedo, quando a gente abre o olho, a gente quer que o nosso filho esteja bem. E a gente levanta porque a gente tem a responsabilidade como pai, como mãe. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente acerta, mas com a intenção de oferecer para eles tudo o que a gente consegue oferecer, né? E quando está na mão de alguma coisa que a gente não consegue resolver, é essa hora que é importante mesmo a gente ter essa segurança, doutor. A gente sente muita satisfação em atender quando sente que existe um pai e uma mãe amoroso e firme com seus filhos, porque ali já começa o sucesso. Já começa quando planta uma árvore, a gente planta ela, aduba, rega, quando ela vai para os lados a gente vai lá, ajeita 1, 2, 3 vezes, depois põe uma estaca. E quando tem galho a gente poda. A árvore sofre um pouco, mas no fim vai dar uma árvore maravilhosa. É a árvore de frutos magníficos, né? Então, depende dos pais. Ser firme hoje em dia, doutor, ser firme hoje em dia é mais difícil do que era uma vez, doutor? Hoje em dia, não. Os pais estão mais permissivos em tudo. Telas, alimentação, o que dão para nossas crianças. As mães chegam lá, meu filho não come nada, mama com essa mamadeira. 6. Eu faço o cálculo. Dá 6 litros de leite para a mãe. Quem é que toma 6 litros de leite num dia? E as mães acham que não come nada. Então, de simples coisas, a gente vai treinando os pais a pensarem, a agirem melhor. O exemplo da árvore, o exemplo da quantidade de alimento, pesando, medindo como um todo, vendo a estrutura dos pais. Não é? Chegou uma criança hoje que disseram que tinha microcefalia. Cabeça pequena, a criança vai ser retardada mental. Medi a criança, todos os diâmetros normais. Olhei para o pai, medi a cabeça do pai. Olha, só falta 8 centímetros para atingir a tua cabeça, tu é retardado mental? Tu não é nada disso. Então, uma pessoa normal, estão dizendo do teu filho, de 1 ano e meio, que vai ser retardado mental. O senhor me contando essa história, a palavra que vem na minha cabeça é a palavra confiança, doutor. Como que muitos pacientes, principalmente no momento que a gente tem uma internet que permite quase em 1 minuto que alguém se torne médico, né? Teorias aí que levam do céu ao inferno em 1 minuto. Inferno, falou certo. Eu tenho no meu prontuário, já chega a mais de 30 mil crianças que passaram pelas minhas mãos nesses 50 anos e que eu guardo suas histórias. Meus prontuários estão lá. Por isso que eu te pedi que tinha nascido da esposa, para mim saber o que estava escrito sobre vocês, né? Então, isso me atrai muito, saber a história dos pais, para me entender aquela criança, como foi gerado,
se foi uma gravidez desejada ou uma gravidez inesperada, como acontece na grande maioria nos dias de hoje. Isso me deixa muito triste e frustrado, porque vai ser um pai ausente, uma mãe negligente, que vai querer cesárea, que vai não querer amamentar. Hoje está aumentando o número de câncer em pessoas jovens, 40, 50 anos, de cólon. Eu vou ver pela história. Não foi amamentada. Uma criança diabética foi amamentada? Não. A dieta dela é totalmente errada. Tem crianças autistas que só ficam na frente de telas. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria está colocando um programa a nível nacional, diga não a telas. Mas como convencer uma mãe e um pai a criança não usar tela, se ela está viciada? Me diga uma fórmula. Eu não consigo. A fórmula está dentro de casa, doutor? Hein? A fórmula está dentro de casa? Somente dentro de casa. Falta firmeza. Melhores pais é o amoroso e firme. Tem um trabalho, vou ler, fazer a questão de perder um minutinho. Um estudo publicado no jornal dos Estados Unidos, todo aí, no final dos anos de 1980, relatou que, em média, os pais passam menos de 7 minutos por semana conversando com seus filhos. 7 minutos? Por semana. Impressionante, né? Tu acha? Eu acho muito grave isso, né? Não participam mais da vida dos seus filhos. E chamam o pediatra a maior parte das vezes para apagar os incêndios, que a criança não dorme, tem insônia por excesso de luminosidade da tela, por excesso de coisas negativas, por medos, por pânicos. Hoje em dia, o que mais atendo é insônia, pânico, falta de apetite. A criança, tu pesa, ela está obesa. Não se respeita mais a idade de cada criança. Então, o difícil hoje, para mim, achar doença com as tecnologias que existem aí até é fácil. Saber o normal de cada criança é o mais difícil. Eu encontro dificuldade porque os adultos escondem muitas coisas. As mães, os pais. Mas como eu conheço a genética dos avós, dos pais que eu atendi quando eu nasci, eu já sei que os grandes culpados são eles. E a gravidez não foi desejada, não foi querida, não foi aceita, não amamentou, optou por cesárea. E aí conecta uma coisa na outra, doutor? Vai uma bola de neve. E já decifraram o segredo da esfinge, que dizia: saber, ser, saber, fazer e ter. O ser, gente, é em casa, depende dos pais. Saber como está evoluindo, não só no corpo, na sua mente, na sua capacidade de se desenvolver capacidade de aprender a fazer coisas. Fazer coisas não é na frente da tela, e sim ensinar. E é nos primeiros 1000 dias que se faz isso. O saber depois é na escola. A responsabilidade é na escola. O fazer é na profissão que ele, pelas habilidades deles, pelo conhecimento que teve na escola, ele vai escolher uma profissão, ser feliz naquela profissão e, por final, o ter. O ter é uma consequência de tudo isso. Do ser, do saber, do fazer. O ter é uma consequência. Hoje as pessoas não querem saber, mas querem fazer. E logo pessoas o levar vantagem. Então, já desde criança a gente já sabe, está levando vantagem sobre os pais,
conseguindo coisas dos pais, os pais são permissivos, permitam que durmam no meio do casal até 3 anos, né? Não ensinam a falar adequadamente, não ensinam os primeiros passos, não ensinam o nome das coisas, né? Não ter uma dinâmica dentro de casa, um roteiro, né? Hora do banho, hora de comer, hora de dormir. Não existe mais isso. Porque até 10 anos os pais têm influência sobre seus filhos. Depois são os amigos, um grupo de amigos. Mas quem escolhe os amigos são os pais. São os pais, a responsabilidade é dos pais, até se tornarem independentes. Por isso que a música do Padre Zezinho é extremamente... Eu digo para os pais, ouçam, águia pequena. Chega um dia a águia mãe e larga ela no penhasco. Vai cair, se esborrachar, vai voar, vai saber voar, vai escolher o caminho adequado, vai ser feliz, vai voltar para casa para ver ela. A vida nossa dos pais é essa aí. Nós temos que soltá-los para a vida com competência, para vencer. Ah, doutor, a gente fica conectando os pontos aqui e antes de a gente, só para não perder o fio da meada, porque eu quero fazer uma fala para o senhor, que eu acho que eu tenho uma responsabilidade de fazer isso. Agora, o senhor me lembrou, falou do exemplo da águia. A gente fez nos últimos 40 dias 3 programas falando sobre os idosos e falando com o senhor sobre crianças. Eu fico pensando que conexão a gente tem com as crianças e os idosos, porque hoje a gente tem uma rotina, porque os idosos têm uma vida longa, né? E uma das frases que foi falada aí, que eu falo seguida essa frase, que é: no Japão estão se comprando mais fraldas para idosos do que fraldas para crianças, né? Que valores a gente está colocando como pais para que depois, lá na frente, eu vou te contar uma história eles apareçam, né? Que um amigo meu me contou. Que fase difícil a gente está. Estamos na idade da balança. Idade da balança. Filhos de um lado, pais de outros. Nós, no início de uma atividade profissional, tendo nossos sonhos de uma casa melhor, de um carro melhor, tirar férias, ser reconhecido por que a gente está fazendo, com a finalidade de ter. Então, se torna a idade muito complicada. Num lado, nossos pais que estão velhos, no outro lado, por opção, que devia ser opção não, dos pais, na grande maioria eu acho que não é opção. Então, aí ele me contou uma história de um casal que morava no prédio. Os pais ficaram meio velhos, começaram a ficar doentes, colocou numa casa de repouso. Ia lá 1 hora por semana. Os filhos mandava para a escola às 7h30 da manhã e voltava às 6h30. E o jovem casal saía 1 hora para passear com seus cachorros. Pois é. E aí? Estamos cuidando bem dos nossos idosos? Nossos idosos, aliás, os que foram bem criados, eles tinham uma vida longa. E doenças da velhice hoje, não se sabe muito a medicina. Sabe medicar, às vezes, bem, mas tem certas doenças que não se conhece muito bem, né, na velhice. Então, ficando mais tempo, nós ficamos adultos com 20 anos. A média é 80 anos, 4 vezes mais? Não. A média de nós viver é, no mínimo, 5 vezes mais quando atingirmos a idade adulta. Doutor, como diz um amigo meu, eu preciso fazer um parênteses antes de a gente avançar aqui na pauta, porque
Eu acho que eu tenho uma obrigação com o senhor e com a sociedade aqui de Vacaria de deixar o registro aqui de como que começou sua caminhada na pediatria. Olha, foi difícil. Eu ia fazer agronomia. Nasci em Antônio Prado, né? Meu pai veio morar em Vacaria. Eu tinha loja de comércio, comecei a trabalhar no balcão, conheci as famílias de Vacaria, jeito de ser, os coronéis, tudo. E a minha mãe, como falava só italiano, nos proibia de falar italiano. Naquela época tinha uma perseguição à língua italiana, né? Então, principalmente aqui, que era a terra dos coronéis, naquela época. Então, conheci a maior parte das famílias tradicionais de Vacaria, conheci todos, né? Vendendo roupas para eles, né? Depois não tinha o segundo grau aqui, eu fui estudar no Rosário. Eu me lembro bem que eu estudava no São Francisco, aí fui indicado para o Rosário. Em Porto Alegre, né? Porto Alegre. E nos dias da matrícula, eu saí daqui de ônibus, fui lá sozinho, fiz minha matrícula, voltei, porque meu pai não tinha tempo, minha mãe muito menos, né? Então, aí fui estudar em Porto Alegre, fiquei 3 anos no Rosário, aí fiz a prova, aí me convenceram a fazer medicina. Francilino Bortolom, que era irmão do meu pai, meu padrinho, já faleceu. Aí fui para a pediatria, aí passei na universidade, na UX. E para manter, como o pai tinha uma família numerosa, eu fui trabalhar no hospital de saúde, me inscrevi lá. Tinha uma prima minha que era irmã da Congregação São José, me arrumou esse emprego. E eu fazia 15 noites por mês, 15 noites, se aproveitava e estudava. Da meia-noite em diante não tinha muito movimento, estudava, fazia meus trabalhos, né? E conheci um pediatra, doutor João Treiber. Hoje se encontra acamado, em coma, há vários meses. Ele foi meu professor e meu guia nesta vida, pelo estilo dele, de ser pediatra, um estilo que um ser humano, um ser dedicado. Passava no hospital meia-noite, qualquer problema que precisasse na pediatria, telefonava para ele, atendia. Aprendi com ele. E tanta amizade que a gente fez, ele me convidou para ser padrinho de sua filha, que hoje é dentista, né, em Caxias do Sul. Né? E ali, depois fui fazer residência no Hospital Santo Antônio, da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, onde fiz 1 ano. Depois fiquei mais 1 ano no Hospital da Criança Conceição. E nos fins de semana fazia plantão no Pronto-Socorro Municipal em Porto Alegre e também na maternidade da Santa Casa Misericórdia, onde o prédio antigo, o chão era todo de tábua, né? Os recursos eram bem pequenos, mas nascia a média de 40, 50 crianças quase que por dia naquela época. Doutor, que ano mais ou menos a gente está falando, doutor? Dá para arriscar o ano? Foi não? em 70, sim, 74, 73. Depois 74, Conceição como residente. Aí fiz o curso que terminou de pediatria. Fiz a prova de habilitação pelo Ministério da Saúde, pelo MEC, né? Fiquei habilitado como pediatra. E depois me habilitei em saúde pública. Vindo para Vacaria naquela época, me ofereceram alguns lugares. Não, eu vou para a minha terra. Eu acho que tem muito por fazer. E tinha mesmo. Porque o hospital sempre lotado de criança, o índice de mortalidade em 76... Aqui em Vacaria? Girava em torno de 127 crianças por 1000 nascimentos, morriam no primeiro ano de vida. E o hospital sempre cheio. Aí, em março de 77, assumi
o posto de saúde, já que todos os médicos de lá tinham pedido demissão. Isso aonde, doutor? Aqui em Vacaria. Tinha o falecido doutor Armando, que ele ficou até junho de 77, e eu assumi a chefia nesse período, atendendo as doenças venéreas. Depois foi onde as prostitutas do município iam lá para colher material se não tinham doenças venéreas, lepra, tuberculose. Assumi todos os setores, né? Adultos, crianças. E a variedade de crianças sempre atingia a média de 20 a 30 crianças, e quase metade tinha que baixar por doenças preveníveis. Aí eu comecei a ficar com angústia naquela época. Pô, morrer por gastroenterite, por diarreia, morrer por sarampo, difteria, tendo vacina e as mães não vacinando. Não é? Aí fiz uma campanha muito grande naquela época, campanha de vacinação Mãe Faltosa com seus filhos. Fui muito criticado. Aí conseguimos isso, que o serviço público do município não dava condução, não dava nada. A gente ia vacinar o interior com o meu carro, com a minha gasolina, e graças a múltiplos amigos meus, que eu agradeço até hoje, e hoje mantenho uma amizade muito grande, por irem com seus carros, como atendente de enfermagem, vacinar. Isso que IP pertencia a Vacaria. Muitos Capões, Vacaria. Monte Alegre, Vacaria. A gente ia em todos os Ranchinho, Segredo, Vila Ituim, todos esses lugares, vacinar as crianças, o índice de mortalidade começou a diminuir. Aí a gente partiu para campanhas de saneamento básico. Na antiga Vila Municipal, onde tem várias casas lá, nós construímos um posto de saúde. E lá a gente vacinava, controlava as crianças, seu crescimento, e mais da metade que a gente atendia tinha que internar por diarreia. Aí fizemos um trabalho lá, numa rua, em 3 meses, internou mais de 100 crianças, de uma rua. E o óbito foi daquela rua. Não tinha fossa sanitária. Aí conseguimos, através de um projeto, PROSAN, Projeto de Saneamento, construirmos fossas sanitárias, e na praça central daquela vila, construímos lá lavanderia coletiva. Nossa. A gente estava falando do princípio de muita coisa, né, doutor? A gente está falando de estrutura mínima, né? Tempo que eu tirei da minha família. Tempo que eu tive que trabalhar muito nesse aspecto de sentimentos de culpa, às vezes, né? Depois... Quando o senhor fala tirou tempo da sua família... de estar com a família. Mas abre um parênteses aí bem grande, né, doutor? Porque o senhor aumentou a sua família, né? É isso que a gente diz, esse sentimento existe, né? A sua tirou da sua família, mas eu sempre digo, agora tem uma situação grave aí, que me recordo agora de ontem no atentado que teve aí do Trump, teve um bombeiro que se jogou na frente de uma criança e ele foi ferido, ele faleceu, o bombeiro. E aí eu fico pensando, né, poxa, olha que profissão, né? Porque o recurso mais precioso, eu acho, que a gente tem na vida é o tempo, né? Ele se esgota e a gente não recupera ele. Mas numa situação que nem essa, um bombeiro, um médico, um policial, a família é um lugar onde eles têm uma admiração, um reconhecimento tão intenso que nessa hora, doutor, é por isso que a gente tem que voltar nessas histórias, viu? Por isso que eu lhe disse que antes de a gente falar sobre o que a gente quer, né, ampliar aqui, a gente tem que voltar lá atrás
pra gente agradecer pro senhor, sabe? Porque a gente tem que fazer jus, como o senhor falou, porque a sua família é grande aqui em Vacaria, viu? Isso nós tínhamos no posto de saúde naquela época 6 atendentes, uma enfermeira E a fila, doutor? e 2, 3 médicos só. E a fila é enorme. Pediatras naquela época, doutor? Era o senhor ou tinha mais algum pediatra? Era o doutor Telma, não atendia serviço público. Era o doutor Atílio, meu grande amigo, que faleceu. Também um batalhador muito grande em prol da criança. Aprendi muito com ele. Nós praticamente ficamos anos defendendo o hospital. Praticamente se encontrávamos às 3, 4 horas da manhã no hospital no mesmo dia, atendendo crianças graves, muito graves, doenças que não se vê mais nos dias de hoje. Então, hoje, comparado com antigamente, nós estamos bem melhor. Nós temos uma estrutura básica, nós temos uma atenção primária, uma estrutura física. Mas as pessoas que trabalham nesse serviço público, na atenção primária à saúde, principalmente, eu digo, órgão público, estão com esse novo olhar que as doenças começam na infância, começam dentro da família, ou estão a olhar só em tratar a doença em si, uma conjuntivite, uma otite, não ver a criança como um todo. Nós temos que ver o crescimento dela, orgânico, o desenvolvimento psíquico dela, em que lar está, como é que ela está socialmente, principalmente hoje. Uma visão mais holística, né, doutor? Se deixa terceirizada as crianças, onde está terceirizada, estão dando atendimento adequado para essa criança, ou essa é um depósito de criança? Sendo que a grande maioria das mães, se tu vai ver, lá de fato, elas trabalham ou estão em casa? Os países desenvolvidos, eu comparo sistemas de saúde. Quanto tempo fica uma mãe na Suécia depois de ter seu filho? 2 anos ganhando do Estado. O pai, 1 ano. Em outros países, 1 ano, 1 ano e meio. E nós, o serviço público, as gestantes ficam 6 meses. E a outra trabalhadora, pobre, fica 4 meses só. E o estímulo dessa criança? Nós temos quem dá estímulo, quem desenvolve de fato, é a mãe ou uma boa cuidadora. Quem de fato é? A melhor cuidadora que eu acho é a avó. Felizes aqueles que têm uma cuidadora que nem a avó, a mãe trabalha. Temos que dar mais tempo de licença, saúde às nossas mulheres grávidas que tenham filhos. Por que o órgão público é diferente? As mulheres do órgão público é diferente. Doutor. Temos bastante trabalho pela frente. Estamos criando crianças que vão ser adolescentes, pivetes, vão vender drogas, agora com a nova estrutura. Não vão na escola? O que vão fazer? Não pode, como diz um amigo meu, o pai não pode mais ensinar a sua profissão aos seus filhos até certa idade, como antigamente. Um pedreiro ensinava seu filho, um carpinteiro ensinava. Eu, na loja do meu pai, aprendi a vender. Se fosse hoje, ia ter uma multa muito grande. Doutor, sabe que o senhor voltou ali, eu preciso fazer essa Desviei o assunto. Não. É que a proposta nossa hoje era justamente falar sobre isso, porque a saúde é muito importante para nós, e o senhor falou da questão ali daquela mãe que
que teve seu bebê, tem uma preocupação que logo em seguida ela precisa voltar a trabalhar, né? Ela precisa cuidar da casa, ela precisa ajudar no orçamento, ela precisa, enfim, dar conta das coisas que tem, e ainda tem que passar noites em claro, ainda tem que amamentar. A amamentação é uma das maiores riquezas que a gente pode levar para um filho, né? É um alimento que vai dar tudo para a criança. Evitar processos infecciosos, alérgicos, amor, carinho, tudo. Está ali, Deus fez 2 mamas para amamentar. E não como um francês disse, a mulher tem 2 mamas hoje, mais para o órgão sexual do que para o órgão amamentador. Esse francês provavelmente não teve filho, e provavelmente se teve filho não acompanhou sua mulher. Eu posso lhe dizer, doutor, que eu tive a oportunidade de acompanhar toda a amamentação da minha primeira filha e do meu filho, do João Pedro. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar sobre a amamentação, que eu aprendi como homem, né? Que ela não é fácil. Tem 2 países que eu admiro as mulheres desses 2 países. Né? Uma, quando tu pede para uma mulher argentina dizer que profissões tem, ela diz: eu sou dona de casa, estufa o peito. A nossa brasileira fica baixinha, baixa as costas, se sente deprimida. Parece que aquilo não é função. É a melhor função que existe para uma mãe, é ser dona de casa, criar seus filhos para tê-los sucesso quando crescerem. A outra é a japonesa, que quando casa, ela tem que fazer a escolha: ou tu vai trabalhar ou vai ser dona de casa. Ela faz a escolha antes de casar. Se ela faz a escolha de ser dona de casa, o marido tem que prover tudo para ela. Doutor, só para contar uma história, porque eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu estava falando sobre a questão da amamentação e eu percebi o esforço que minha esposa fez, porque assim, a Maria Clara ela tinha um ritmo diferente do João Pedro. O João Pedro era quase que a noite toda, assim, amamentava muito mais vezes, né? Mas assim, todo o processo de amamentação, ele exigiu um esforço, e um esforço que minha esposa fez com muito amor. E eu olhava assim cada uma das vezes, que era uma coisa que eu não conseguia fazer para o meu filho. Mas das vezes que eu estava ali acordado acompanhando, e eu via como era um momento lindo, assim, de muito amor, de muita conexão da mãe com o filho, sabe? Eu já sinto isso lá no berçário. A criança intraútero ouve o som do coração, ouve as palavras amorosas, sente o carinho que põe na barriga, que massageia a barriga. O líquido amniótico massageia aquela criança intraútero. A mãe está feliz da vida por aquela gestação. E quando nasce a criança, o primeiro seio que a criança pega de fato é o seio esquerdo, porque ali ela sente o coração da mãe, ouve. Quando entro num quarto, a criança não quer pegar o seio. Já a criança não está reconhecendo a mãe, ela está nervosa, agitada, está com taquicardia ou bradicardia. A criança, não pega esse seio. Claro que não pega, porque a criança foi rejeitada. Já fica sabendo do jeito da criança, vai mamar. O querer, o sentir-se bem com aquela gestação, a criança vai direto no seio esquerdo. Sente prazer, mama. E a vontade da mãe vem, né? Leite, ainda mais de parto normal. Ou, depois de 39 semanas, a mulher pode fazer com o corpo dela o que quiser, mas tem que esperar uma contração, porque cesárea é uma emergência cirúrgica. Aquela fruta está preparada, está madura. Tirar uma criança antes do tempo é
colher uma fruta verde do seu pé não é saboroso? Corre riscos. Fizeram um trabalho no país europeu que em 38 mil partos, quem tinha mais chance de morrer, a criança e a mãe, era de parto cesáreo, não de parto normal. Minha esposa passou pelos 2 partos normais e eu vou lhe dizer que participar, né, de todo esse processo, eu sempre digo para as pessoas, vivam esse momento, porque acompanhar, né, todo o esforço, acompanhar, né, todo momento que acaba acontecendo, ele vem sendo um aprendizado. A gente vai vivenciando cada uma das fases, acompanhando a amamentação, acompanhando a introdução alimentar, né, acompanhando, né, a questão que o senhor falou de ser um pouco mais firme. Depois a criança começa a chegar nos 2 aninhos ali, que já começa a ter umas vontades ali, a gente tem que estar presente. Trocar as fraldas e olhar bem nos olhos. Trocar nas fraldas. Né? É um prazer enorme. E né? isso tudo é uma coisa que é muito, como é que eu vou dizer assim, muito compensador, né? A nossa força, o nosso sentimento, a nossa prioridade, né? E cada dia que passa ele muda, ele aumenta, ele amplia, né? Muda. Eu peguei a época em que as crianças ficavam sozinhas no hospital. Imagine o trauma dessas crianças que ficou na mente. E qual foi o comportamento durante a adolescência, durante a idade madura, com seus filhos? Ele vai fazer o que recebeu. As crianças eram abandonadas no hospital. Tinha mães, na sexta-feira, inventavam, iam lá, minha criança está mal. Deu isso, deu aquilo, deu aquilo, deu aquilo. E tu ficava naquela, é verdade, não é verdade? Examinava a criança, não achava. Mas, eu não levo para casa, vai morrer em casa. Tive que internar, a criança ficava sozinha. E a mulher saía para a rua para transar. Era legítima meretriz. Depois de tanto esforço, conseguimos, junto com o hospital, fazer com que as mães obrigassem as mães a ficarem juntos. Também no berçário. Antes ia mamar, voltava para o berçário. E a criança, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Depois de muito esforço, conseguimos que as nascidas ficavam com as mães. E hoje, mais um avanço conseguimos. A partir de junho, quando nasce de cesárea, vai para uma parte, o pai fica junto com a mãe e no seio. Estamos conseguindo avanços, mas muito lentos. Mas, justamente, para que as mães amamentem. Mas o que eu vejo é que as mães cada vez menos dão leite. Eu fiz um trabalho em Campestre que as mães ficavam em casa, principalmente na região rural do Campestre. No 6º e no 9º mês de gravidez. No 9º mês de gravidez, 93% das mulheres estavam amamentando seus filhos. Apresentei numa conferência de saúde lá no Campestre, que eu trabalhei 11 anos no Campestre, 17 anos no Campestre, 11 nos Capões e 4 anos no Pinhal. Ia 2 vezes por semana. Eu consegui um avanço muito grande no Campestre. Achei que construímos 3 postos de saúde, estímulo à amamentação, 100% das crianças vacinadas, né? Raramente precisava internação, a mortalidade muito baixa. Então a gente pode conseguir. Basta ver com outro olhar, não só querer atender crianças doentes, ou ver doença na criança e medicar sem se preocupar em saber como é que foi seu histórico, a história dos pais de doenças. Sabias que uma rinite alérgica, tu tendo rinite alérgica, com essas características, com 60 anos tu vai continuar 5% com ela? E asma, quem tem asma, 2%, apesar de todo o avanço tecnológico, a melhor imunidade que vai dar vai ser
o crescimento, se tu recebeu grande quantidade de leite materno ou não. O tipo de dieta que tu faz. Tratamento é que nem bombeiro, apaga o incêndio naquela hora, mas não previne. Aí chegou um casal de Antônio Prado. Com um filho, olhei a criança. Pá, criança bonita é essa. 11 meses. Essa criança vive doente desde que nasceu. Não fechava aquela história. Vamos saber a história do pai, da mãe. Ninguém tinha problema respiratório. Aí vamos à história. Aí fui examinar a criança, medi, pesei todos os aspectos. Nota 10. Tinha internado 2 vezes, feito broncoscopia já na criança, tomografia, ressonância, umas 20 consultas com o pediatra. Alguma coisa errada tem aí. Vamos ver o que é. Onde vocês moram? O quarto. Apanha sol? Não, não apanha. Tem mofo, e bastante mofo. Tem cachorro dentro de casa? 2 cachorros e um gato. O homem respondeu. Vocês fumam dentro de casa? Nós 2 fumamos. Vocês se deram conta do que estão me contando? Vocês fizeram isso tudo com essa criança e a criança está se defendendo disso tudo? Tem o jeito de ser do lar, posição da casa, síndrome da casa doente, que os japoneses falam muito nisso, né? A casa foi construída de uma forma doentia. Quem morar lá dentro fica mais doente. Os antigos diziam, né? Quarto que não apanha sol, entra médico. Entra doença. A gente vai para coisas... Eu me recordo que minha esposa é enfermeira, doutor, e eu me recordo que teve uma época que ela estava num projeto do Ministério da Saúde, e eu me lembro que uma das coisas, antes da pandemia, que ela estava num projeto que uma das coisas assim, relacionadas a processo mesmo assim, de evolução na questão da segurança do paciente, enfim, paciente seguro, se não me engano, era a questão de limpeza das mãos. Se falava em lavar as mãos, e eu ficava assim perguntando, assim, poxa, mas lavar as mãos? Ela disse, a gente tem que começar por aí. E aí tu vê aquela coisa toda. Agora o senhor está falando de abrir o quarto, pegar um sol, não fumar ali dentro. Então, o senhor falou, há um tempo atrás, o senhor falou da questão do saneamento. Então, assim, parece que a gente fala numa medicina tão evoluída, tão tecnológica, com fármacos tão eficientes, por um lado, e do outro lado a gente fala da vitamina D, a gente fala do sol, a gente fala de um quarto arejado, a gente fala do respeito pelo ar da criança, de não fumar perto. Da vitamina D. Por que os italianos, principalmente, que eu tive mais contato, enfaixavam seus filhos pequenos que nem múmia? Botava a famosa baeta, né? Pois é. Enrolavam elas. E não sabia o metabolismo da vitamina D, o poder do sol. E tinha muito caso de fratura. Quando cheguei em Vacaria, eu colocava a mão na cabeça da criança, era uma bolinha de ping-pong. Afundava. Tudo por falta de sol. Aí começamos a desmistificar esse fator. Para que baeta? Deixa a criança solta, leva no sol. Aí veio o conhecimento científico da vitamina D. Para que fazer aquilo? Né? Era para evitar fraturas. Doutor, eu preciso aproveitar o tempo, porque eu sei que sua agenda está curta, o senhor já tem um compromisso a seguida. É um prazer, a gente... Doutor, eu preciso voltar numa história, porque eu acho que essa história tomou uma proporção, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, muito grande. Na época a gente estava fora, não estava aqui no Brasil, mas a gente falou sobre saúde. A gente passou por um período de uma doença muito forte, que chegou forte, que foi o Covid. E o Covid passou pelo senhor, doutor. E foi uma peleia grande, doutor.
Olha, Como que foi essa situação toda que o senhor passou? Porque eu sei que a cidade aqui deu uma balançada. Uma coisa totalmente atípica. Eu fiz muito plantão e estava cansado. Várias noites, telefonemas atendendo. Aí, me senti cansado. E entrei em contato com uma criança que estava com conjuntivite e ela espirrou. Dali um dia eu estava com conjuntivite e sentindo cansado. Fui no laboratório, disse, não, aqui tem coisa. Mas não tinha febre, não tinha tosse, nada disso aí. Tive aquela conjuntivite e o cansaço. Aí, fui no laboratório fazer o exame, o antígeno, fiz o direto, negativo. Não, mas me faça aquele outro, PCR, só fazer em São Paulo, mando para São Paulo. Aí veio na quarta de tarde ver o resultado. A enfermeira da Vigilância Sanitária, nossa, deu positivo o teu exame. Falei, meu secretário, feche tudo. Vou para casa. Aí, no outro dia de manhã, mais cansado, para lá. Minha oximetria baixando. Telefonei para o doutor Fábio. Peguei meu carro. Ah, vem aqui, vamos fazer uns exames. Peguei meu carro, fui no hospital, liguei para a secretária para mandar dedetizar o consultório, dedetizar o meu apartamento, né? Mandar dedetizar o carro. Entreguei a chave para o porteiro. Não me pareceu 5 minutos. Um monte de gente ao meu redor. O que foi que houve? Tu está 23 dias entubado em Caxias do Sul. Agora nós estamos tirando. Quando o senhor voltou. Caiu a ficha. 23 dias depois. Mas o senhor internou aqui em Vacaria? Não, internou em Caxias? Internaram aqui e transferiram para Caxias. O senhor só viu quando acordou lá em Caxias? No Hospital da Unimed, em Caxias. Aí recuperei. No primeiras 24 horas só fiquei chorando. Só me veio uma cena. Uma criança que eu levei para Caxias, que na frente do Hospital do Imigrante, do Monumento do Imigrante em Caxias, mandei parar a ambulância que não tinha recurso nenhum de intubação, como hoje uma UTI, não tínhamos na oportunidade. Deu parada cardíaca. Minha mãe só gritava, salve meu filho, salve meu filho. E eu não conseguia. Não consigo. Fiquei 24 horas chorando depois de desentubado. Depois eu fiz fisioterapia. 5 dias depois estava em casa. E 15 dias depois eu estava num hotel em Porto Alegre, caminhando de bengala, indo em direção ao hospital, vendo o nascimento do meu neto. E aí, doutor? Aí esses dias eu me acordei de madrugada, só ouvi uma voz. Aí eu contei para umas amigas minhas, elas ficaram até... Ah, está inventando essa história. Não. Me acordei ouvindo uma voz. Cumpra teu trato. Que trato? Tem que trabalhar. Te mandei de volta trabalhar. E outro amigo meu me disse, bah, Bortolão, nem o diabo te quis. Bom, doutora, eu como pai de criança, doutora, tenho que lhe dizer, né, claro, puxando brasa pro meu assado aqui, que o senhor tem que escutar essa voz aí, viu, doutor? Cumpra seu trato aí. Doutora, eu tenho que respeitar realmente a questão da sua agenda. Eu fiquei muito feliz que o senhor pôde vir aqui. Gostaria de ter muito mais tempo para a gente conversar. Tem muitas histórias. Temos muitas histórias e tenho certeza que a gente vai estar repetindo logo. Mais um bate-papo aí, é claro, se o senhor concordar. Porque a partir do momento que a gente está compartilhando essas informações, eu penso que muitas pessoas se identificam, muitas pessoas que gostam do senhor também se sentem um pouquinho mais próximo. Eu sempre digo que
pessoas que fazem o bem, pessoas que têm esse sentimento, que carregam essa responsabilidade, que têm essa missão que o senhor escutou aí dessa voz, elas acabam sendo, como é que eu vou dizer assim, privilegiadas pela oportunidade que elas têm de poder estar trazendo novas histórias. E as pessoas querem participar, todo mundo quer fazer um pouquinho mais de parte da sua vida. Primeiro para retribuir, como eu disse antes, que a dificuldade é agradecer. E também porque acreditam muito nesses princípios, nesses valores que o senhor tem e que fazem bem a tanta gente, sabe? Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Fico muito feliz de receber o senhor e que a gente possa voltar a falar, principalmente por algumas histórias boas aí de pescaria, que também tem que contar um pouquinho, né? Tem bastante. Eu recarrego minhas energias no meio do rio, num barco, ouvindo música clássica. Aí eu recarrego e volto com mais ânimo para atender minhas crianças, que serão os adultos do amanhã. Espero que esses adultos do amanhã façam uma sociedade mais justa do que a vivemos hoje. Que bom, doutor. Está registrado aí. Vamos falar sobre esses adultos do amanhã numa próximo bate-papo, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado, eu que agradeço. Eu sou um simples pediatra do interior. A gente sabe o que significa isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aí assistindo o Diário de Vacaria, num registro muito caloroso, num registro muito fraterno que a gente teve aqui do Dr. Oswaldo, ele que é um pediatra muito querido por toda a região aqui dos Campos de Cima da Serra, que gentilmente abriu um espaço na agenda para vir aqui contar algumas histórias. Hoje a gente fez um pouquinho aí, convidou ele a recuperar, né, toda essa caminhada, claro, de uma forma muito superficial, porque as histórias vocês imaginam que são muitas, e ele, como sempre, conseguiu contar aí, né, como que foi essa caminhada até agora. Vamos deixar aberto o convite para, com certeza, a gente estar ampliando e trazendo conteúdo bacana para vocês. Obrigado por escrever mais essa página do Diário de Vacaria e a gente fica por aqui. Até o próximo destaque do Diário de Vacaria. Valeu, pessoal.